Num determinado momento, Deus, como frequentemente mencionado no Antigo Testamento, instrui Abrão a deixar sua terra natal e sua família para viajar até a região de Canaã e estabelecer uma nova comunidade lá. De acordo com os registros do Antigo Testamento, aos 75 anos, Abrão atende a esse chamado e parte nessa jornada ao lado de sua esposa Sarai e seu sobrinho. Após uma longa viagem, eles chegam à terra prometida de Canaã, onde são informados de que essa terra foi escolhida para eles e para sua descendência. No entanto, ao chegarem, encontram a região já habitada por diversas tribos cananeias, mencionadas em várias passagens do Antigo Testamento. As tribos cananeias mais frequentemente mencionadas incluem os hititas, amoritas, hivitas, jebusitas, perizitas e geossítios. Os cananeus eram um grupo diversificado de pessoas com suas próprias culturas e línguas distintas, predominantemente dedicadas à agricultura, mas também envolvidas em atividades comerciais e econômicas. Além disso, eram conhecidos por suas práticas religiosas, que incluíam o politeísmo. A narrativa bíblica não especifica a data exata da chegada de Abrão a Canaã, mas geralmente é situada no início do segundo milênio antes de Cristo. A relação entre Abrão e os cananeus é complexa e frequentemente tensa. Em algumas passagens, os cananeus são retratados como acolhedores e hospitaleiros, enquanto em outras são vistos como hostis e antagonistas. Apesar dos desafios enfrentados, Abrão e sua família conseguem se estabelecer em Canaã. Aos 99 anos, Abrão faz uma aliança com o Senhor, que muda seu nome para Abraão. Ele morre aos 175 anos e é sepultado na caverna de Macpela, perto de Hebron, localizada na atual Cisjordânia. Abraão teve 2 filhos, Isaque, considerado ancestral dos judeus, e Ismael, considerado ancestral dos árabes. Embora compartilhem o mesmo pai, eles têm mães diferentes. Isaque nasceu de Sara, enquanto Ismael nasceu de Agar. Isaque, aos cerca de 60 anos, tem um filho, Jacó, a quem o Senhor dá o nome de Israel. Os 12 filhos de Jacó são considerados a primeira geração dos filhos de Israel ou israelitas. As linhagens desses 12 filhos, eventualmente, constituíram as 12 tribos de Israel, conforme descrito no Antigo Testamento, sob a liderança de José, um dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Quando entraram no Egito, inicialmente desfrutaram de paz e segurança. José alcançou uma posição proeminente na administração egípcia, mas com a mudança no regime do Egito, a situação dos israelitas mudou. A população israelita cresceu e o novo faraó começou a sentir-se desconfortável com sua presença. Os israelitas, apesar de sua crença de serem escolhidos e abençoados por Deus, foram escravizados e subjugados pelo povo politeísta egípcio, forçados a trabalhar até a morte nas cidades do faraó, que reivindicava a divindade para si. Essa opressão só terminou com a chegada de Moisés, enviado por Deus como Salvador. Moisés foi instruído a confrontar o faraó e liderar os israelitas para fora do Egito. Segundo o Antigo Testamento, os israelitas partiram de Ramsés a Sucote, totalizando cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, e permaneceram no Egito por 430 anos. Durante esse período, Moisés revelou os 10 mandamentos aos israelitas, estabelecendo a base da crença judaica no monoteísmo. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, os israelitas levaram a Arca da Aliança, sua relíquia mais sagrada, ao conquistar Canaã, onde enfrentaram tribos adoradoras de ídolos. A divisão tribal e a ausência de um Estado centralizado levaram-nos a se reunir em torno de juízes religiosos durante as guerras. O desejo por uma monarquia culminou na nomeação de Saul como rei por Samuel, marcando o início da monarquia de Israel. Apesar das vitórias sob Saul, foi Davi, um judita, quem fundou a primeira dinastia de Israel,
elevando seu poder a níveis sem precedentes. Após vencer várias tribos, incluindo os filisteus, Davi expandiu os territórios israelitas da península do Sinai até o rio Eufrates. A construção do templo para abrigar a Arca da Aliança ficou a cargo de seu filho Salomão, que encomendou um magnífico templo em Jerusalém. Após séculos de migrações, guerras e caos, os israelitas encontraram prosperidade, paz e segurança durante os reinados de Davi e Salomão. No entanto, após a morte de Salomão, seu filho Roboão enfrentou resistência, levando à divisão da monarquia unida em Israel ao norte e Judá ao sul. Essa separação marcou o início de duas entidades políticas distintas, com o Reino do Norte eventualmente desaparecendo do cenário histórico, tornando-se conhecido como as 10 tribos perdidas de Israel. Enquanto isso, o Reino Meridional de Judá, governado pela linhagem de Davi, permaneceu. Davi durou até 587 a.C., quando o rei Nabucodonosor de Babilônia invadiu Jerusalém, derrubando o reino de Judá. Jerusalém foi reduzida a escombros e, mais significativamente, o templo construído por Salomão foi destruído. A maioria dos judeus foi escravizada e exilada para a Babilônia. Esse período de cativeiro persistiu por 50 anos até a conquista persa da Babilônia. Em 538 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, emitiu um decreto permitindo que os exilados judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Essa estratégia visava garantir a lealdade dos novos cidadãos ao honrar sua cultura e religião. Pela primeira vez, uma nação estava retornando à sua pátria após o período de cativeiro. A reconstrução levou 70 anos, culminando em 458 a.C., com a ascensão de Esdras, um sacerdote, que começou a reconstruir o Templo de Salomão com a ajuda de Neemias. Esse evento marcou o início do segundo período do templo na história judaica. Durante a maior parte desse período, os judeus viveram sob domínio estrangeiro. O único período de independência durante o período do Segundo Templo ocorreu com o estabelecimento do reino dos Asmoneus após a revolta dos Macabeus em 167 a.C. Essa revolta, liderada por Matatias e seus filhos, libertou Jerusalém dos invasores pagãos e restaurou a independência judaica por um curto período. No entanto, em 63 a.C., o comandante romano Pompeu capturou Jerusalém, encerrando o Estado asmoneu e marcando o fim do último reino judaico independente na história. A partir desse ponto, até o século VII d.C., a terra foi governada pelos romanos, com algumas breves interrupções. As relações entre Roma e a província da Judéia deterioraram-se após a crucificação de Jesus, líder judeu visto por seus seguidores como o Messias. As tensões entre a liderança judaica e os seguidores de Jesus levaram a divisões internas na comunidade judaica. Em 66 d.C., os judeus iniciaram uma grande revolta contra o domínio romano, desencadeando a Primeira Guerra Romano-Judaica. Apesar da resistência dos judeus, em 70 d.C., o imperador Tito entrou em Jerusalém após um longo cerco, destruindo a cidade e o Segundo Templo. Grande parte da população judaica foi morta e os sobreviventes foram escravizados e levados para Roma. Alguns foram estabelecidos em Cartago, enquanto outros se dispersaram pelo Mediterrâneo Oriental e pela Mesopotâmia. A história dos judeus foi marcada por exílios repetidos, culminando na construção do Arco de Tito em Roma, celebrando a vitória romana na Guerra Judaica. Seu relevo mostra os despojos retirados do Templo de Jerusalém, incluindo a mansão e a mesa do pão da apresentação. Em 1949, Israel adotou o Mina como seu emblema, inspirado nas imagens dos arqueiros. Após a captura de Jerusalém em 70 d.C., uma colônia romana foi estabelecida sobre as ruínas da cidade, conhecida como Aelia Capitolina.
As primeiras guerras judaicas romanas foram concluídas em 73 depois de Cristo, e a política romana levou a uma diminuição da população judaica na região. No entanto, um número considerável de judeus continuou a viver em Jerusalém e nos arredores. A revolta de Barco, que eclodiu em 132 depois de Cristo, transformou drasticamente a situação. Após a revolta, um enorme templo de Júpiter foi construído onde o antigo templo judeu havia estado, e Jerusalém foi transformada em uma guarnição militar romana. A cena após a revolta foi descrita pelo historiador romano Cassius Dio como devastadora, com muitas aldeias e postos avançados destruídos e uma grande perda de vidas. As consequências da revolta de Barco foram devastadoras para os judeus, com muitos sendo recapturados pelos romanos e vendidos como escravos. A população judaica na Judéia diminuiu significativamente e o imperador Adriano renomeou a província da Judéia para Síria-Palestina. Após as guerras, muitos judeus migraram voluntariamente da Judéia. Quando os exércitos islâmicos conquistaram a Palestina em 638 d.C., os judeus foram libertados e puderam se estabelecer novamente em Jerusalém. No entanto, altos impostos levaram muitos judeus a migrar das áreas rurais para as cidades. A população judaica na Palestina diminuiu significativamente até o final do século XI. Os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, marcando uma era de perseguição e violência contra os judeus durante as cruzadas. As comunidades judaicas europeias sofreram ataques devastadores, levando à dispersão dos judeus para várias partes do mundo. Os judeus que migraram para diferentes regiões foram denominados de acordo com sua origem geográfica. As migrações e exílios ao longo dos milênios moldaram a diáspora judaica, que testemunhou períodos de perseguição e também momentos de renascimento cultural durante o Renascimento. Os eruditos desempenharam um papel crucial na transmissão da antiga sabedoria para as emergentes sociedades intelectuais da Europa. No entanto, a era do Iluminismo trouxe consigo novas formas de antissemitismo, obrigando os judeus a enfrentar desafios delicados na Europa. Durante o domínio do Império Otomano, que assumiu o controle de Jerusalém em 1516, os judeus desfrutaram de um certo nível de prosperidade e exerceram influência no comércio e em posições de destaque, como o Sanjak Bey. Notavelmente, o Sultão II acolheu os judeus sefarditas expulsos de Espanha e Portugal após o Decreto de Alhambra em 1492. Os otomanos permitiram que esses judeus se estabelecessem em cidades prósperas do Império, como Istambul, Salônica e Jerusalém, entre outras. Essas comunidades não apenas prosperaram, mas também exerceram uma influência significativa sobre a cultura e a sociedade otomanas, contribuindo para a diversidade do império. Por exemplo, figuras proeminentes como David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, e Yaakov Ben-Zvi, seu presidente mais longevo, estudaram em Istambul. No entanto, eles enfrentavam restrições como o imposto específico sobre não-muçulmanos e também encontravam obstáculos em algumas áreas. Em 1860, o jornalista judeu Theodor Herzl propôs que os judeus deixassem a Europa para escapar do antissemitismo e do risco de assimilação cultural, defendendo o estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina. Sua visão rapidamente o tornou proeminente no mundo judeu, culminando na convocação do primeiro Congresso Sionista em 1897. Apesar dos esforços de Herzl para obter apoio de líderes como o imperador alemão Wilhelm II e o sultão otomano Abdul Hamid II, o movimento sionista enfrentou desafios. No entanto, o apoio internacional cresceu no início do século XX, especialmente após a Declaração Balfour de 1917, que favorecia o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina.
A administração britânica da Palestina, após a Primeira Guerra Mundial, testemunhou um aumento da imigração judaica para a região e crescentes conflitos entre judeus, árabes e as autoridades britânicas. A Revolta Árabe de 1936 até 1939 resultou no Livro Branco Britânico de 1939, que propunha uma união judaico-árabe na Palestina. Após a Revolta Árabe, ocorreram numerosos ataques de grupos paramilitares judeus, como a Haganah e o Irgun, contra alvos palestinos e britânicos. No entanto, os eventos horríveis do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial intensificaram a urgência da busca sionista por um Estado judeu soberano. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina em estados judeu e árabe, apesar da rejeição árabe. A Declaração de Independência de Israel, em 1948, desencadeou uma guerra com países árabes vizinhos, conhecida como a Guerra da Independência de Israel. Apesar de vitórias militares, a busca por uma paz duradoura continua a ser um desafio. Os esforços de paz, como os acordos de Oslo na década de 1990, não conseguiram garantir uma solução sustentável para o conflito israelo-palestino. A ocupação contínua e a expansão dos assentamentos no território da Cisjordânia continuam a ser obstáculos significativos para a paz na região. Em suma, esta jornada através da história nos trouxe um entendimento mais profundo das complexidades e desafios enfrentados pelo povo judeu ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos até os eventos mais recentes, a busca por identidade, segurança e paz tem sido uma constante na história judaica. Agradeço sinceramente a todos vocês que acompanharam este vídeo e se engajaram nesta exploração histórica. Se vocês encontraram este conteúdo esclarecedor e estimulante, convido-os a se inscreverem no canal Narrativas Divinas para mais vídeos como este, que nos levam a mergulhar nas ricas e diversas narrativas que moldaram nosso mundo. Suas inscrições e apoio são fundamentais para continuarmos compartilhando histórias significativas e inspiradoras. Obrigado por fazerem parte desta jornada conosco.